Bom dia a todos os irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. É muito bom poder estar aqui, essa manhã maravilhosa, junto com os irmãos, para prestarmos um culto de adoração ao nosso Deus, que é digno, amém. Então, mais uma vez, bom dia a todos, eu convido-os a baixarem suas cabeças para orarmos ao nosso Deus nesse momento. Santo e amado Deus, te damos graças, meu Pai, pela tua bondade, a tua misericórdia, a tua infinita graça. Senhor, se estamos aqui nessa manhã te prestando esse culto, é porque o Senhor derramou graça sobre nós. Obrigado, Deus, por respirar, por levantar, por andar, por estarmos aqui. E obrigado, Deus, pela permissão que o Senhor nos deu de cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa humilde adoração, que chegue diante do Senhor como um aroma suave. Sê conosco, Deus, que nesse momento o único desejo e
do nosso coração seja te engrandecer, que nesse momento o que passe em nossa mente seja referente ao Senhor, o Deus grandioso e todo-poderoso. Sê conosco, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quero também dar as boas-vindas aos irmãos que irão assistir esse vídeo de casa, e a vocês eu dou uma boa noite. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 139. Salmo 139, leremos todo esse salmo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior. Tu me tecestes no seio da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Esse é um salmo muito forte, um salmo lindo, né? Com
os demais, mas esse para mim tem uma força, fala da grandeza de Deus, e há aquele lado, né? Nós vemos aqui que Deus é grande, que não há como se esconder dele. E muitas vezes a nossa carne, a nossa velha natureza, nos faz agir como se Deus não estivesse vendo. Muitas vezes nos pegamos mentindo, nos pegamos indo contra a vontade de Deus e esquecemos de que Deus, Ele é onisciente e onipotente. Não há onde nos escondermos, não há onde. Isso é tão importante, irmãos, para a nossa vida. Isso é tão importante, nós precisamos viver isso. Deus, Ele é conosco em todos os momentos. Ainda a palavra não nos chegou à boca e Ele já conhece. Nós precisamos fazer essa reflexão que finaliza aqui o Salmo. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim, vê se há no meu coração algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amém? Possamos realmente refletir e viver de uma forma e manter uma comunhão, sabendo que Deus, Ele vê e sabe e é conosco. É também motivo de muita alegria. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, agora vou fazer uma leitura reflexiva. Essa leitura é baseada em Provérbios 11, 25, que diz assim: o generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. O título dessa leitura reflexiva é Compartilhando Fatias. Estevão, de 62 anos, veterano militar e sem teto, escolheu um lugar de clima mais ameno, onde dormir ao relento fosse tolerável o ano todo. Certa noite, enquanto exibia as suas artes manuais na tentativa de ganhar algum dinheiro, uma jovem se aproximou e ofereceu-lhes várias fatias de pizza. Estevão aceitou com gratidão. Momentos depois, ele as compartilhou com outros sem teto, famintos. A mesma jovem ressurgiu com outro prato com pizzas. Reconhecendo a generosidade dele, essa história retrata bem Provérbios 11, 25. Pois quando somos generosos com os outros, é provável que também experimentemos a generosidade. Mas não devemos dar esperando algo em troca. Raramente a generosidade retorna de forma tão rápida e óbvia. É óbvio quando foi e óbvia quanto o foi para Estevão. Ao contrário, nós damos para ajudar os outros como resposta amorosa às instruções de Deus. Filipenses 2, 3, 4 e João 3, 17. E quando o fazemos, Deus fica satisfeito. Embora Ele não tenha a obrigação de encher nossas carteiras ou barrigas, Ele frequentemente encontra uma maneira de nos revigorar. Às vezes materialmente, outras espiritualmente. Estevão também compartilhou sua segunda pizza com um sorriso e as mãos abertas. Apesar de sua falta de recursos, ele é um exemplo do que significa viver generosamente, disposto a compartilhar com alegria o que temos, em vez de guardar
para nós mesmos. À medida que Deus nos guia e fortalece, que o mesmo possa ser dito de nós. Sim, podemos ser generosos com o que Deus nos deu. Amém? Que possamos ter esse coração generoso. Nós vemos aqui a história de um sem-teto, compartilhou uma doação que lhe foi feita. Então, eu acredito que nenhum de nós pode dizer que não tem o que compartilhar. Então, que tenhamos um coração generoso, e como diz aquela leitura, não apenas esperando receber algo em troca, mas Deus, Ele está vendo tudo, então Deus, Ele acaba nos recompensando, mas que possamos. E eu quero aqui parabenizar e agradecer, aproveitando essa leitura. Ontem nos foi doado aqui muita oração. Muita oração foi doada aqui nas 12 horas de oração, e eu quero agradecer, todos fazem parte desse ministério bem organizado, pessoas ali nos recepcionando e organizando. Então, ontem muita gente, muitos irmãos oraram, muitos irmãos doaram seu tempo e as suas orações em prol dos outros. Então, que Deus abençoe e continue fortalecendo esse ministério. Eu queria convidar nesse momento os diáconos responsáveis pelos dízimos e ofertas. E queria dizer, se há alguém que nos visita, que esse é um momento que compete a nós, como membros dessa igreja, contribuir financeiramente. E você não se sinta constrangido, mas se sentir o desejo de ofertar, sinta-se à vontade. Bom dia a todos, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te damos graças a Deus por estarmos aqui reunidos nessa manhã, podendo cultuar e adorar ao Senhor. Agradecemos pelas nossas vidas, ó Deus. Agradecemos pelo sustento diário que o Senhor tem nos dado. Agradecemos porque o Senhor tem suprido, ó Senhor, as nossas necessidades. A cada dia o Senhor tem demonstrado sobre nós o teu amor e a tua fidelidade, Senhor. E nós reconhecemos que tudo isso vem de ti. Nada vem de nós mesmos, ó Deus. Então nós louvamos e engrandecemos o Senhor pela tua bondade e pela tua fidelidade sobre o teu povo, ó Deus. Neste momento, ó Deus, abençoe esses dízimos e essas ofertas, ó Deus, que vão ser retiradas nesse momento. Seja para a tua obra, ó Deus, para o mantimento do teu reino, ó Deus, da tua casa, que nós possamos devolver, ó Deus, aquilo que é do Senhor, com gratidão, com amor e com alegria, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o Senhor, no nome do teu Filho amado, o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Alguém já louvou ao Senhor hoje? Amém. Quero dizer que louvar o Senhor não é simplesmente abrir a boca e cantar. Essa é uma forma de louvar o Senhor. Mas a partir do momento que você acordou, escovou os dentes, tomou o seu café e veio até aqui, é uma forma também de louvar o Senhor. Se você está respirando, você está louvando ao Senhor. Então que venhamos dia após dia ter essa consciência, que minha vida é um louvor para a glória de Deus. Qual a razão de você estar aqui nesta manhã? Qual o motivo? Qual a motivação? Que o Senhor Jesus possa ser essa motivação.
Então eu gostaria de convidá-lo à igreja a adorar o Senhor junto. És tu a única razão. Então solte sua voz, concentre-se no Senhor e adore, porque Ele merece toda honra e toda glória. És tu a única razão. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Como é bom ver a igreja assim adorando ao Senhor, esse Deus que é digno de toda honra e toda glória. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe um propósito, que é a salvação, e Deus enviou o seu Filho. Ele teve uma ação em prol da nossa salvação, para que houvesse assim uma crença da nossa parte em Deus, correspondência a esse chamado. E se você já entregou sua vida a Jesus, você correspondeu a esse chamado. Se você não entregou ainda, você pode entregar a sua vida e deve, porque nós estamos aqui de passagem. Breve, muito breve, atravessaremos essas nuvens e nos encontraremos eternamente com o Senhor. Sei que temos vivido tempos, lutas, onde as lágrimas, as tristezas, as dores vêm, mas as bênçãos também vêm ao nosso encontro. Porque o nosso Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele tem proporcionado para nós coisas maravilhosas. Temos motivos e mais motivos
para continuar adorando ao Senhor, não pensando no momento, mas no que o Senhor tem preparado para nós, que é a eternidade. Então, pensando na eternidade, convido a adorar o Senhor com o próximo cântico, Te Adorar. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara diante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, Te amo, te amo, te amo, te amo.
e dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Amém. Como é gostoso poder dizer eu te amo. Eu te amo, Jesus. Porque Ele não merece e nem quer só ouvir isso, mas Ele quer que as nossas ações sejam verdadeiramente de amor. Próximo louvor que estaremos adorando ao Senhor é do cantor cristão 377, Não Sei Porquê. Os irmãos que têm um aplicativo, podem olhar aí do cantor cristão, né, para cantar junto com a gente, já que a gente não está podendo colocar no Data Show. 377. Não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou vários dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Vale a pena, irmão, confiar nesse Deus e aguardar por esse tesouro que é certeza, a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Como entender e explicar o tamanho do amor de Deus por nós? O amor que vai ao encontro de outro, que se entrega, que resgata, que acolhe, que promove. Jesus sempre ensinou que uma vida vale mais que muito, que o mundo inteiro. E baseado nesse tamanho amor que iremos expressar a nossa gratidão ao Senhor, louvando, expressando através desse louvor o ousado amor de Deus, que não tem como comparar, não tem como expressar na música. Mas você pode olhar para a imensidão deste mundo, do universo, e ver este amor. Onde você estaria se não fosse esse amor de Deus? Se o Senhor Jesus não tivesse te resgatado, onde você estaria nesse momento? Mas o bom é que temos essa segurança no Senhor. Com vida, podemos glorificar o Senhor. E se morrer,
viveremos eternamente com o Senhor na glória. Amém? Estamos aqui de passagem. Vamos adorar o Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa
mais 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Isso é que é amor, irmão. Isso é que vale a pena confiar nesse Deus, amém? A igreja pode sentar. Deus seja louvado e glorificado sempre. E dando continuidade ao nosso culto, eu quero convidar aqui à frente o preletor dessa noite, nosso querido irmão Lucieldo. E vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus use o nosso irmão, use essa mensagem e a sua palavra para nos transformar, para nos fortalecer. Santo e amado Deus, nesse momento, Deus, com o coração cheio de alegria, espero, Deus, que o Senhor tenha recebido os nossos louvores, que tenha chegado diante do Senhor como aroma suave, que tenha servido para quebrantar também o nosso coração, e para que a nossa mente, a cada dia, Senhor, esteja focada no Deus grandioso, esteja focada no Teu infinito amor, o amor de o Senhor nos resgatar, o Senhor ter nos tirado do mundo da perdição e nos recebido como filho. Obrigado, meu Deus. Nesse momento eu entrego a vida do Teu servo, Lucieldo, Senhor, em Tuas mãos, pedindo que o Senhor o conduza durante essa mensagem, que Ele possa trazer tudo aquilo que Ele leu, que Ele estudou e também o que o Senhor quer que nós aprendamos nessa manhã. Sê conosco, Deus, sê com o Teu servo. É o que eu te oro e te entrego em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia. Ainda bem que ele consertou, né, nesta manhã, que ele tinha falado nesta noite, no início, mas que bom. Graças a Deus que vocês vieram, muito bom. A igreja está muito bonita. Espero em breve poder vê-los aqui sem essas máscaras, né, poder ver seus sorrisos, sua alegria em estar louvando o nosso Deus logo pela manhã. Alguém já disse, eu acho que foi Dona Maria, que está sendo muito gostoso essa ideia do culto pela manhã, né? Está sendo maravilhoso, está sendo bom estar aqui louvando a Deus. Inclusive, ela já até aqui confessou que vê também que as árvores aqui atrás estão lá batendo palmas, estão louvando e dançando na hora dos nossos louvores a Deus. Graças a Deus por isso. Vamos então entrar para reflexão na palavra do nosso Deus. Você alguma vez já viu alguém blasfemando contra Deus, falando algo contra Deus, revoltado com a existência de Deus, com a possibilidade da existência de Deus? Você já presenciou algum professor, algum palestrante tentando provar a não existência de Deus? Existe uma tentativa na humanidade de eliminar a ideia de um Deus do universo. A tentativa de eliminar a ideia de um Criador e sustentador de todas as coisas. Logo no início da história, encontramos um episódio nas Escrituras que marca o princípio da rebelião humana. Lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 7, temos ali a narrativa da queda do homem, que foi
a tentação de Satanás, fazendo o homem duvidar da bondade de Deus e pecar contra ele. Podemos dizer que aqui na Terra, aquele episódio foi a primeira rebelião humana contra Deus. A partir daquele evento, a humanidade vive tentando negar a existência de Deus ou não se submeter às suas leis. Se você está com a leitura bíblica em dia, você deve saber que logo após esse evento que eu citei aqui, lá de Gênesis capítulo 3, Deus expulsa o homem do jardim do Éden e em pouco tempo você tem ali uma evidência de uma revolta do homem contra Deus, que é aquele episódio em que Caim se revolta contra o seu irmão e ele chega a assassinar o seu próprio irmão, porque está com raiva, porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador e o sustentador de todas as coisas, aquele que dita as regras, não aceitou a sua forma ou o seu modelo de adoração. Há uma tentativa muito forte também da ciência de provar a não existência de um Criador. São vários os argumentos contra a existência de Deus. Inclusive, há escolas, países no mundo inteiro que proíbem o ensino religioso e qualquer literatura que fale a respeito de Deus. Cada vez mais fica evidente na história que há uma tentativa do homem abafar a ideia da existência de um Criador e de um sustentador do universo. Quem cursa história, filosofia, sociologia, psicologia, medicina, biologia, vai ter contato com alguns professores ateus, alguns professores que não acreditam nessa ilusão de Deus, e por muitas vezes você que faz esses cursos é colocado à prova nos seus argumentos muito profundos, argumentos que têm como finalidade fazer você desistir de Deus. Porém, fica mais evidente ainda essa tentativa do homem de se libertar de Deus, de negar a divindade nas manifestações da sociedade no dia a dia. Há mais ou menos 2 anos aqui no Brasil, houve uma manifestação que ficou muito claro que era uma blasfêmia, que era uma revolta contra Deus e contra todo tipo de culto religioso. Era uma zombaria direta contra o nosso Deus e o seu ungido Jesus Cristo. Eram cenas tão absurdas que eu não quero descrevê-las aqui hoje pela manhã. Mas eu acredito que você deve ter recebido algumas dessas cenas nos seus grupos de WhatsApp, onde manifestantes revoltados pegavam objetos de culto religioso e faziam cenas horríveis, blasfemavam contra Deus, encenavam cenas que levavam a você pensar ali que era, ou pelo menos visualizar, que era uma blasfêmia contra Jesus Cristo, contra o nosso Salvador. A humanidade está revoltada contra Deus. Há uma rebelião contra Deus. E no texto que nós iremos meditar hoje pela manhã, e eu convido os irmãos para ir direto para o livro dos Salmos, nós iremos ler o Salmo 2. Iremos perceber logo no início desse salmo que existe uma rebelião contra Deus. Salmo 2. O salmo começa assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse é aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferros as regerás, e as despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que tem sido o nosso alimento a cada dia. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de juntos aqui, nesta igreja, louvar o Teu santo nome. Pedimos agora, Deus, que o Teu Espírito Santo nos guie na leitura, na meditação, na explicação da Tua santa palavra e também na aplicação da nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então há uma rebelião contra Deus. Se você percebeu, logo nos primeiros 3 versículos, o salmista está escrevendo e está exatamente descrevendo como é que esta rebelião acontece. O salmo é um salmo messiânico, ele aponta para o Messias, ele está falando sobre um rei, está falando sobre pessoas revoltadas contra este rei. Mas se você for comigo até o final do salmo, você vai descobrir que esse rei não está muito preocupado com essa rebelião, com tudo que está acontecendo aqui na terra contra ele. Vamos então, passo a passo, eu dividi o salmo em 4 blocos para que a gente pudesse entender. E nesse primeiro bloco de versículos a gente vai chamar de rebelião humana contra Deus. A palavra que se destaca aí no primeiro versículo é fúria e coisas vãs. Olha só o que é que ele diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Então ele faz esta pergunta: a depravação total do homem faz com que o homem vive a imaginar, planejar e executar o mal aqui na terra. O homem sem Deus vive conspirando contra ele. O homem que não acredita em Deus vive desafiando as suas leis, vive contra os seus princípios. É comum você ver em pessoas que não têm crença em Deus, que não seguem as Escrituras, um estilo de vida de rebelde, que busca sempre fazer a coisa errada. Muitos deles fazem escondidos, mas outros fazem questão de mostrar: eu sou assim e não devo nada a ninguém. Então eles vivem planejando o mal. Lá em Provérbio 24, 2 diz: porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Em Isaías 59, 3 e 13 dizem: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidades, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Como prevaricar, omitir contra o Senhor e retirar do nosso Deus, o pregar opressão
e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Essa é a vida do rebelde, essa é a vida de todo aquele que não considera Deus em seus caminhos. São pessoas revoltadas, são pessoas que vivem contra princípios de Deus, contra leis, contra tudo aquilo que leva a ter uma regra. São pessoas que não querem saber de nada, de prestar contas a seu ninguém. Então, o versículo 2 e 3 diz o seguinte: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esses versículos deixam claro que se trata de uma rebelião direta contra Deus. Aqui são as nações, são os seus governos, direcionando suas hostilidades contra Deus e contra o seu ungido. Eu falei de algumas cenas que há 2 anos aconteceram aqui no Brasil, e você deve lembrar o que foi que aconteceu. É uma festa anual, uma festa muito famosa, e aproveitaram a oportunidade para blasfemarem contra o Senhor, para dizer palavrões contra Deus. Eles não conseguem atingir Deus fisicamente, eles tentam através de suas vidas, eles buscam insultar as pessoas que o adoram, as pessoas que acreditam, eles tentam desvalorizar os templos religiosos, eles buscam fazer com que você desacredite de Deus. Então, como eu disse, como esse é um salmo messiânico, é um salmo que aponta para Jesus Cristo, o salmista está dizendo que as nações, que os reinos estão revoltados contra a ideia de um Deus e de alguém guiando, ditando regras, dizendo faça isso, não faça aquilo, viva assim, não viva daquele outro jeito. Eles não querem saber de Deus e eles se levantam, se revoltam, conspiram contra o Deus Todo-Poderoso e o seu ungido, que é Jesus Cristo. Vá lá para o Novo Testamento, para o livro de Atos, que os apóstolos, eles interpretaram este salmo como sendo o salmo davídico. No salmo não diz, mas eles interpretam como sendo um salmo escrito por Davi e também como sendo um salmo que se referia a Jesus Cristo. No capítulo 4 do livro de Atos, a partir do versículo 23 até o versículo 26. É aquele episódio em que os discípulos tinham sido presos e depois foram soltos, e depois eles fizeram uma oração. Olha só o que é que ele diz, versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então observe aqui que os discípulos estão sendo perseguidos, foram presos, foram soltos em seguida, e agora eles estão orando, estão conversando com Deus e reconhece este salmo como tendo sido escrito por Davi e como sendo um salmo que apontava para Jesus Cristo, como sendo um salmo que apontava para o Messias, o nosso Salvador. E eles entendem que aquela perseguição é exatamente o cumprimento
dessa profecia, de que a perseguição que eles estavam sofrendo, na verdade, era uma perseguição direcionada a Deus e a Jesus Cristo. Então, os apóstolos usam estas mesmas palavras do Salmo 22 para dizer que o que estava acontecendo ali era uma rebelião contra Deus e não contra os seus servos. Era uma rebelião contra Deus, tal qual Davi havia escrevido. Eles dizem que foi Davi que escreveu o Salmo 2. Então é muito claro aqui o fato deles reconhecerem que existe uma revolta das nações contra Deus, uma rebelião contra o seu ungido. No Antigo Testamento, o povo se rebelava contra os reis que venciam as guerras e iam lá ou mandava o seu filho para reinar, e muitas vezes eles não queriam que aquele rei reinasse sobre eles. Não queria que alguém viesse de fora e assumisse o reinado. E o salmista diz aqui, no versículo 2, tinha parado, era em Provérbios. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 3, eles não querem saber de um novo rei, eles não querem saber de ninguém de fora chegando e colocando a ordem na casa. Abram suas Bíblias para Isaías capítulo 5. Para Atos 5. Novamente. Nós temos aqui as palavras de Gamaliel dando conselho ao Sinédrio, que estavam tentando matar os discípulos de Jesus Cristo, estavam tentando fazer com que os discípulos parassem de ensinar a respeito de Jesus. E eles queriam dar um fim. Eles já haviam prendido, os discípulos tinham sido soltos, continuavam pregando, eles já tinham castigados, continuavam pregando, e agora eles estão reunindo com a tentativa de matar os discípulos. E olha só o que é dito aqui no capítulo 5 de Atos, a partir do versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ide fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser alguma coisa, ao que se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com eles. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhe que não falasse em nome de Jesus Cristo,
de Jesus, em nome de Jesus, os soltaram. Então observe que Gamaliel capta aqui a mensagem, ele sabe que esta obra está crescendo e ele dá um conselho: não mexam com estes homens, vocês vão se encontrar brigando contra Deus. E esta é a situação da humanidade caída, essa é a situação de todo aquele que não aceita Jesus Cristo como Salvador. Ele está sempre brigando contra Deus. Ele está sempre tentando destruir a ideia de Deus. Eles não querem saber de regras. Eles não querem saber de alguém mandando em suas vidas. No Antigo Testamento, nesse salmo que a gente está considerando, o salmista diz que eles entenderam que as algemas, que os laços de Deus eram pesados demais, eram revoltantes, e eles queriam se livrar, queriam se libertar desses laços, dessas regras. Mas se você for lá para o livro de Oséias, no capítulo 11, Oséias vai dizer que os laços de Deus são laços de amor. Se você não quiser ir até lá, eu vou ler para você Oséias capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: Quando Israel era menino, eu os amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incensos às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas e com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Então observe aqui que Oséias tem Deus como aquele pai amoroso, que vai atrás do seu filho, que está ali preocupado, que alimenta, que cuida, que sara as feridas, que quer dar um abraço para provar que o ama. Não são laços pesados, não são algemas como o salmista diz. O povo quer se libertar de um Deus amoroso. O povo quer desistir da ideia de um Deus salvador, de um Deus que busca o seu povo, que vai atrás dos seus. Em 1 João 5,3 diz que os mandamentos de Deus não são penosos, ou seja, não são pesados. Os mandamentos de Deus não são de aprisionar ninguém. Pelo contrário, liberta, conforta, demonstra amor, carinho, proteção. Mas aquele que não tem Jesus como Salvador, aquele que não reconhece o Rei, aquele que não conhece o Criador de todas as coisas e não aceita o seu Filho reinando na sua vida, vive como se tivesse sobre laços e algemas. Esse é o primeiro bloco deste salmo, a rebelião do homem contra Deus. A tentativa do homem se livrar de Deus, de se libertar dos mandamentos do Senhor. Na sua cegueira espiritual, o homem não percebe que está tentando se libertar de um Deus de amor. O segundo bloco de versículo são os versos 4 a 6. Esses versículos trazem o segundo ponto da nossa mensagem, que fala sobre a reação divina, ou podemos dizer a resposta de Deus à rebelião humana. Leia comigo para você perceber. Versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá.
Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui seria a resposta de Deus para os rebeldes aqui na terra. A primeira reação de Deus é de riso, é de zombar da gritaria, é de zombar do desprezo que a humanidade está dando para ele. É até difícil de você imaginar Deus lá nos céus, olhando para baixo e vendo as pessoas gritando, blasfemando, revoltadas, só faltando atirar pedras para o céu, tentando atingir Deus de alguma forma, e ele olha, ri e zomba deles. Dá para você imaginar? Lá dos céus, aquele silêncio lá, Deus olha, a gritaria aqui na terra, e ele faz: o que vocês podem fazer para me atingir? O que vocês podem fazer? Eu confesso para você que é difícil para eu imaginar Deus zombando, mas a ideia aqui talvez seja de mostrar a incapacidade humana de atingir Deus em qualquer aspecto. Não tem como. O homem pode produzir o melhor argumento que a filosofia já possa ter imaginado para tentar apresentar uma prova da não existência de Deus. Isso não vai mudar nada. O homem pode criar o melhor estilo de vida, desenvolver a melhor tecnologia para tentar se libertar de Deus. Isso não vai significar nada. A gente está em um momento agora em que um pequeno vírus, que não dá nem para ver a olhos nus, colocou a ciência de joelho, dividiu a ciência. Está uma batalha, uma luta. Tem pessoas em casa sendo curadas sem ter tocado em nada de medicina, mas há uma briga. Por mais que haja esforço da parte humana para negar a existência de Deus, Deus está dizendo através do salmista para nós: eu não estou preocupado com essa gritaria de vocês. O salmista está dizendo: Deus está rindo, Deus está zombando da situação. Mas Ele não está só rindo, não está só zombando da situação. Deus não está só dando risadas de desprezo. Ele está dizendo no versículo 5 que vocês não podem fazer nada para me atingir. Vocês não podem me alcançar, mas eu posso alcançar vocês. E olha o que é que ele diz no versículo 5: na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus tem um tempo marcado para se revelar, para agir, para mostrar a sua ira. Interessante que ele sai do contexto de riso, de zombaria, e entra no momento de ira. Aquele momento em que ele vai manifestar o seu poder contra todo aquele que zomba dele e do seu ungido. Lembrando o contexto que quando os reis venciam as batalhas e que a nação não queria, aqueles que ficavam vivos, não queriam que aquele vencedor reinasse sobre ele mandava destruir todos, ou ele escravizava-os todos. E o que Davi, estou falando de Davi, vamos basear aqui nos apóstolos, o que o salmista está dizendo aqui, que Deus tem um tempo que vai agir, que vai mostrar o seu poder, que vai se levantar do seu trono e vai confundir as nações, vai confundir os reis, os governos e todo aquele que se rebela contra o seu Filho, contra o Salvador da humanidade. Versículo 6, ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu
santo monte Sião. O rei já está sentado, o rei já está reinando, o trono já está ocupado. Não importa a agenda dos governos, não importa o comportamento humano, Deus tem seu tempo de agir. E aqui, irmãos, não é nem ainda chegando às aplicações, mas só abrindo um parênteses aqui, que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos aprender a descansar nele, a descansar em Deus. Deus tem um tempo para todas as coisas, até para revelar a sua ira. Às vezes você vê comportamentos de pessoas blasfemando contra Deus. Ore por estas pessoas. Não fique revoltadas contra elas, ore por elas. Porque quando Deus se levantar, quando Deus vier para confundir, o sofrimento vai ser grande. E aqui eu quero lembrar que muitos desses blasfemadores, desses revoltados, são pessoas próximas de nós. Às vezes é um irmão, é um primo, é um pai, é um tio, é um amigo da escola, é um professor que a gente quer bem. E a gente precisa orar por estas pessoas para que Deus abra os seus olhos, para que vejam o risco que estão correndo, desafiando o Deus Todo-Poderoso. Então, nesse segundo bloco aqui, nós temos a resposta de Deus. E a resposta de Deus para os rebeldes, por enquanto, é Ele: não estou nem aí para a sua gritaria. Vocês não me atingem, mas no meu tempo eu irei agir. Vamos para o nosso terceiro bloco de versículos, que é o que vai falar sobre a confirmação do governo de Deus sobre as nações. É a confirmação do governo de Deus, independentemente de estar dizendo: eu não aceito que exista um Deus, eu não quero que Ele reine sobre mim, eu não estou nem aí para esse rei, mas o seu reinado já está confirmado. Versículo 7 ao 9 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com varas de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Quem está falando aqui no versículo 7 até o versículo 9 é o rei entronizado. Ele anuncia o que o Pai lhe disse. A declaração: proclamarei o decreto do Senhor, informa aos rebeldes de que Deus governa sobre a sua criação por meio de decretos soberanos. Interessante, irmãos, que Deus não pede um consenso, Deus não faz uma votação. Os decretos de Deus já são dele mesmo. Ele não precisou de conselheiros, de representantes. Não, ele vem para reinar com os seus decretos. Aqui não tem a ideia de uma votação para escolher se ele vai reinar ou não. Ele decidiu. E o rei está dizendo que vai reinar de acordo com os decretos do Pai dele, ou seja, Jesus Cristo. Vai reinar, vai sentar ou já está sentado no trono. Os decretos de Deus são justos e ele nunca erra. Então não vai haver mudanças. Existe uma tentativa muito grande, como eu já disse, né? De você se libertar da ideia de prestar contas. Mas você não vai conseguir se libertar disso. Porque Deus não negocia os seus decretos. Na hora dele, ao seu tempo, ele vai chegar e vai reinar conforme ele escolheu. Deus não precisa de conselheiros para saber qual é o melhor momento para agir, qual é o melhor plano para governar e etc. Ele não tem esses conselheiros.
Ele decidiu: o meu filho vai reinar, o meu filho vai sentar no trono. O filho dele vem, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, sobe e está sentado à destra do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Ele já tem tudo pronto e na hora certa colocará o seu plano em ação. Não importa se as nações aceitam ou não, Deus governa sobre o universo. Deus controla tudo. O ensino da Bíblia nos dizem que Deus não precisa de conselheiros para governar o universo. Isso já está decidido, decretado, e Ele vai reinar. Então Ele confirma o seu governo sobre as nações rebeldes. Como eu disse, pode tentar de todas as formas. Mas aqui eu quero dar um conselho para você que faz faculdade, está estudando o ensino médio. Não pense que vão desistir de você. O trabalho deles é esse: fazer com que você desista da ideia de um Deus Todo-Poderoso. Fazer com que você acredite que a vida é essa aqui, que você tem que aproveitar o máximo que você puder, fazer tudo que der vontade, que seu corpo desejar, que sua mente planejar, tem que ser feito aqui, porque depois que você morre, tudo acaba. E não é verdade. Não é verdade. Deus existe, Ele está reinando no céu. Vai ter um momento que Ele vai chegar e vai reinar com braço forte, fazendo os seus decretos serem obedecidos. Por último, o quarto bloco aqui, eu vou chamar de conselho e convite de Deus para os governos e as nações rebeldes. É muito interessante como este salmo termina, porque ele começa mostrando um grupo de pessoas revoltadas contra o rei, contra o seu ungido, planejando o mal, batalhando para destruir, não querem saber. Depois você vê Deus dando risada da situação, depois ele anuncia que vai agir no seu tempo, depois ele diz que já estabeleceu o seu reinado, mas agora ele dá um conselho. Ele dá um conselho para os que estão rebeldes. Olha só, versículo 10 ao versículo 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Para mim, aqui nós temos uma grande demonstração do amor de Deus, ou do grande amor de Deus pela humanidade perdida. Esse final, esses últimos versículos que eu li, mostra que Deus é amoroso, que Deus dá uma oportunidade aos seus inimigos. Mesmo havendo uma rebelião contra ele, Deus decide dar uma oportunidade de arrependimento e aconselha que os reis e seus príncipes aceitem o seu reinado. É muito interessante isso aqui, porque se fosse qualquer um de nós, você não quis não, você não aceitou meu filho, você não aceitou o meu ungido, então eu vou lhe mostrar o que é que você vai aceitar. Pelo contrário, o salmista termina o salmo dizendo que o ofendido está oferecendo uma oportunidade ao ofensor. Ele diz: sirva a ele com temor e tremor, porque do contrário, eles irão sentir a ira do Deus Todo-Poderoso. Temos aqui o próprio Deus anunciando a salvação no seu Filho. Olha só. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos advertir, juízes da terra.
Em outras palavras, Deus está dizendo: deixem de loucura, deixem disso. Parece um pai, né, tentando convencer o filho da rebeldia, que ele está ali contra o pai, e o pai dizendo: meu filho, você não está vendo que eu vou perder a paciência com você e vou ter que te bater, vou ter que te castigar. E o filho para cima do pai, e o pai dizendo: tenha calma, tenha juízo, deixe de loucura. Aqui é Deus falando: não façam isso, vocês estão perdendo a oportunidade. O salmista diz no versículo 11: servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Em vez dessa rebeldia, aceitem, sirvam a ele, a esse rei que está chegando, obedeça, tema a esse rei. E aí ele usa uma expressão aqui no versículo 12, que era muito comum quando um rei chegava com a sua comitiva e se apresentava lá para reinar naquela determinada região. Todos ali que foram vencidos pela guerra tinham que beijar o filho do rei, para que era uma forma de dizer: nós aceitamos que vocês, ou que o Senhor, ou que seu enviado reine sobre nós. Então ele, beijando o filho, ele estava dizendo: nós aceitamos o seu reinado, nós se submetemos a vocês. E aí é exatamente isso que ele está dizendo aqui: beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho. Então ele está dando um conselho: parem com essa rebeldia, parem com isso. É Deus, o próprio Deus, o ofendido, dizendo: criem juízo, aceitem o meu filho, aceitem o meu reinado. E aí ele diz porque é que ele apela assim: porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. A gente poderia, com base nesse final do Salmo, chamar esse Salmo da misericórdia de Deus, porque dentro de pouco tempo se lhe inflamará a ira. Ou seja, aquela ideia de que está chegando a hora e Deus está dizendo: se arrependam, ainda dá tempo, parem, aceitem o meu filho, se arrependam, confessem, se ajoelhem, se entreguem, dá tempo ainda. Dá para imaginar a profundidade desse amor que vocês cantaram hoje aqui? Um rei que não presta contas a ninguém, que criou o universo, que sustenta o universo na palma da sua mão, que tem o controle de todas as coisas, que todos os dias recebe insultos, blasfêmias. Mesmo assim ele está dizendo: ainda dá tempo, ainda dá tempo, se arrependam, que ainda dá tempo. E é muito claro esse amor de Deus, esse apelo de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eu acho que o Romão citou, né? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo Jesus, Deus oferece salvação para os seus inimigos. Dá para imaginar isso? Para os seus inimigos. Deus oferece o seu Filho para salvar os seus inimigos. Enquanto o mundo conspira contra Deus, Ele lhe oferece perdão e salvação antes de manifestar a sua ira. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, versículo 15, você vai encontrar ali o próprio Jesus Cristo saindo e pregando
o arrependimento. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de hoje é de arrependimento. O que nós precisamos fazer como servos de Deus é ir para o meio desse povo revoltado e pregar a mensagem de que ainda dá tempo. É pregar a mensagem de que Deus salva pecadores em Cristo Jesus. Não é olhar para milhares de mensagens, de vídeos que nos revoltam nesse momento pandêmico que estamos vivendo e nos trancar e ficar com raiva e não. É o momento da gente pregar, é o momento da gente anunciar a salvação. Porque o Salmo 2 está dizendo que Deus prega até minutos antes dele manifestar a sua ira. Ele apela que você se arrependa até minutos antes dele manifestar a sua ira. Deus é um Deus de amor, pois mesmo irado, preste a derramar a sua ira sobre as nações rebeldes, ele faz um convite de salvação. Eu vou ler para os irmãos 2 Pedro 3,9, que diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não é lindo esse verso? Você pode que talvez você esteja aí passando dificuldades, sofrendo, e até já tenha orado para que o Senhor Jesus Cristo volte, e Ele não voltou ainda, e você achar que está demorando. Ou você pode achar, rapaz, essa ideia de Deus voltar, de um Jesus Cristo vir, não, isso não existe não, e você pode até se afastar dos caminhos do Senhor. Mas Pedro está dizendo que não é uma demora, é uma espera, é diferente. Ele não está demorando, ele está esperando que mais pessoas se arrependam. É isso que ele está dizendo. Aplicações para as nossas vidas. Quando você vir por aí essas manifestações contra Deus, ore e descanse no Senhor, porque Ele está acompanhando tudo lá do céu. Tudo está sob o seu controle, sob o seu comando. O Salmo 2 diz que Deus está tão tranquilo com a situação que Ele está rindo e zombando deles. 2. Lembre-se que Deus tem o tempo dele de agir. No seu tempo, Ele revelará a sua ira. Não esqueça também que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele está dando tempo para que mais pessoas se arrependam, talvez até você, para que você reflita sobre o seu tipo de cristianismo que você está vivendo. Pode ser que Deus esteja nos dando uma oportunidade de reavaliarmos a nossa vida antes dele derramar a sua ira sobre a terra. Para você que ainda não é crente, saiba que Deus tem um dia marcado para demonstrar a sua ira contra todo aquele que rejeitar o seu Filho como Salvador. Por enquanto, Ele está oferecendo salvação. Ele está convidando você, Ele está te convidando a se refugiar em seu Filho Jesus Cristo. Versículo 12 termina dizendo: beijai o Filho para que ele não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Jesus Cristo é o nosso refúgio, é aquele que nos dá alegria, que nos dá descanso, que nos dá paz. Viver em um reino comandado por Deus e pelo seu ungido Jesus Cristo é viver no melhor reinado que possa existir. Eu aconselho para você que é cristão,
não se aventure em desistir de servir ao Senhor. Meu conselho para você que não é cristão: se arrependa, beije o Filho, aceite o seu reinado sobre sua vida. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos pela Tua palavra, que o Senhor possa usá-la, Deus, nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, refletir sobre o nosso serviço ao Senhor. Que possamos pegar esta palavra de salvação e anunciar, ó Deus, entre as nações. Dizer para elas que ainda dá tempo, que em pouco tempo o Rei vai se manifestar, mas que Ele ainda está convidando, que ainda dá tempo, ó Deus. Nos concede esta coragem, nos concede esse amor de olhar para as nações com um olhar de misericórdia de Deus, de oportunidade, de oferecer perdão na pessoa de Jesus Cristo. Eu oro ao Senhor em nome dEle. Amém. Dirigente, os avisos. Bom dia, irmãos. Vamos para os nossos avisos da semana. O irmão Carlos Filho gostaria de se reunir com um grupo de louvor logo após o término do culto. Vai ser aonde, Carlos Filho? Lá no cantinho. Então, se você participa do grupo de louvor, assim que terminar, uma reunião ali no canto, tá bom? O nosso culto de oração nessa semana não acontecerá na quarta-feira, acontecerá na terça-feira. Quarta-feira, se eu não me engano, é dia de São João, então muito possivelmente vai ter fogos e fogueiras. Nós vamos antecipar o nosso culto de oração ao Senhor para terça-feira, às 19 horas. Então, convidamos todos os irmãos a se fazerem presentes aqui na igreja. No sábado, nós temos um momento com os adolescentes, iniciando às 15 horas, e um momento com os jovens, iniciando às 19 horas. Para mais informações, os irmãos podem procurar o seminarista Sivanildo ou o pastor Rondinelli. No domingo pela manhã, nós temos culto de adoração ao Senhor, iniciando às 9 horas da manhã, e à noite, às 18 horas, nós temos um momento online com a EBD, e também o culto de adoração que é gravado pela manhã é colocado à noite no YouTube. Lembrando aos irmãos que as visitas pastorais acontecem qualquer dia da semana. Os irmãos que necessitam podem nos procurar. E na quinta-feira o pastor Velco tem um momento de visitas aqui na igreja. Os irmãos que se interessarem e necessitarem podem procurar o pastor Velco. Tem mais algum aviso que algum irmão gostaria de passar e que não foi dado aqui? Ok, então são esses os avisos da semana. Irmão Givanildo. Bem, estamos chegando ao final de mais um culto, mas antes eu queria ver com o Ministério de Recepção se temos algum visitante a ser apresentado. Temos. Pode vir aqui à frente, por favor. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu estarei fazendo uma oração. Peço que os irmãos entrem em atitude de oração e logo após o irmão Jordano estará apresentando os visitantes desse dia. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Paizinho, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em Tua presença, de podermos ouvir, Senhor, essa mensagem tão maravilhosa, Deus. Eu coloco em Tuas mãos, Paizinho, a vida de cada visitante que está aqui hoje. Peço que o Senhor esteja tocando esses corações, Senhor. Que o Senhor os traga mais vezes aqui para ouvir a Tua palavra, Deus. Coloco também em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada irmão aqui presente, Paizinho. Que o Senhor esteja abençoando grandemente as suas vidas, Senhor. E que o Senhor também nos dê uma semana bastante abençoada. É no Teu nome, Senhor, que eu te oro e eu te peço. Amém.
Boa noite, igreja. Boa noite, visitante. Peço que na medida que eu chamar seu nome, por favor, se coloque de pé para que a igreja possa conhecê-lo. Hoje nós temos o Cincinato, que veio com o irmão Dionei. Seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Temos o David, que veio com Denora, convidada de Juliane. Se há alguém mais aqui presente, em meio a nós, que esteja nos visitando, gostaria de ser apresentado à igreja, por favor, se coloque de pé. Não havendo, eu encerro agradecendo a presença de todos. Que Deus abençoe e tenha uma boa semana. Antes do louvor de encerramento, só queria deixar e relembrar com os irmãos, para que possamos meditar, né? Pontos de meditação: Salmo 139, leitura bíblica que foi feita, Deus onipotente, Deus onisciente, que possamos meditar nisso. Deus, Ele conhece. Antes que a palavra lhe venha à boca, Deus já sabe. Mas mesmo assim, Ele lhe ama, Ele nos ama. E Ele quer ouvir de nós, mesmo sabendo, Ele quer ouvir de nós. Então que possamos, meditar e trazer à nossa mente esse Deus Todo-Poderoso. Ele quer ouvir de nós, mesmo sabendo o que está passando no nosso coração. Ele quer ouvir. Ele sonda, conhece todos os nossos pensamentos. Leitura reflexiva, que possamos compartilhar, repartir, doar, compartilhar fatias, ajudar. Ninguém está vivendo uma situação tão difícil que não consiga ou não tenha o que compartilhar. Então que possamos desenvolver, se não tivermos esse dom e essa necessidade, compartilhar uma palavra de amor, uma palavra de carinho, oração, um copo de água, alguma coisa que recebemos e nós recebemos como doação, como foi a leitura, que possamos compartilhar com outros que precisam. E a mensagem da noite, muita gente está aí, alguns afirmam, têm a coragem de dizer que estão lutando contra Deus, que não acreditam, que não querem saber de Deus, e tentando inutilmente mudar a palavra de Deus. E outros não falam nada, se escondem, mas que no seu coração também estão lutando contra Deus. E Deus de lá, com todo o poder, Deus de lá, com toda a sabedoria, com toda a onisciência, com toda a onipotência, onipresença, Deus sabe e ri. Mas mesmo assim Ele demonstra o seu amor. Sempre é dia de arrependimento. Que essa mensagem de hoje lhe faça refletir, você que está em casa e que vai assistir esse culto, e que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus ainda está lhe dando uma oportunidade, e essa oportunidade dele pode durar só hoje, só esse momento que você está me ouvindo. Então que você reflita nisso. E todos os louvores cantados aqui, que ainda vai ser cantado o louvor de encerramento, que nos leve a um coração contrito e quebrantado. Amém? Deus nos abençoe. Grupo de louvor. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei,
te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.